Bom dia, amados irmãos da Igreja Água Viva. Nesse momento iremos compartilhar o momento devocional de hoje. O texto de hoje se encontra no primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 29 ao 34. A palavra de hoje, verso 30, diz assim: Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Veja, a característica, o adjetivo que se dá a esse homem é que foi um homem mais vil do que todos os antecessores a ele. E a gente vê o quanto ele foi pecador a partir dessas palavras, o que a Escritura nos mostra. Amados irmãos, nós temos que ser lembrados pelas nossas boas obras, não como Acabe está sendo lembrado pelas más obras que praticou perante o Senhor. E que isso mais uma vez seja uma reflexão na nossa vida, para que no dia de hoje você possa viver praticando as boas obras diante do Senhor. Na sequência do texto, verso 31. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi serviu a Baal e o adorou. Veja, ele tratou de qualquer forma o pecado, ele não deu o devido peso que o pecado deveria receber. E assim, de forma leviana, ele praticou o pecado. Irmãos, nós não podemos tratar o pecado como algo comum em nossa vida, porque o pecado nos afasta de Deus. E por isso, mais uma vez, não sejamos como o rei Acabe, que pratica o pecado de forma leviana, mas sim que sejamos bons homens de Deus, a fim de que em tudo possamos seguir o propósito e a ordem do nosso Senhor. Na sequência do texto, verso 32, levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificaram em Samaria. Veja, este homem levantou um altar a Baal. E a palavra segue dizendo: também Acabe fez um poste ídolos, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ele adorou a ídolos pagãos, a Baal, levantou poste ídolo para a idolatria. Tudo isso fez com que a ira do Senhor se acendesse cada vez mais contra ele. Irmãos da Igreja Água Viva, nisso podemos observar o quanto a idolatria em nossa vida é perigosa. O quanto amar as coisas desse mundo é perigoso. Porque o Senhor disse, devemos primeiro amar a Ele antes de qualquer outra coisa. E por isso, mais uma vez, que cada um de nós possamos nos lembrar dessa palavra. E assim voltarmos a nossa vida em adoração ao Senhor, ao nosso Deus verdadeiro, e largar a nossa vida da idolatria deste mundo. Deus abençoe.